Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo que entra em semana decisiva. É semana de Mundial de Clubes para o Flamengo, pessoal. Na próxima terça-feira, Flamengo e Al Hilal, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, vão se enfrentar. E a gente vai trazer as últimas informações do Flamengo. Tem a lista de inscritos. Você sabia que todo mundo que viajou não quer dizer que vai ser inscrito na competição? O Flamengo divulgou os 23 inscritos. E tem surpresa, eu considero surpresa. Tem também detalhes desse acordo entre Flamengo e Michael. O Flamengo tem a prioridade em um possível retorno de Michael ao futebol brasileiro e a gente vai explicar como funciona esse acordo entre o atacante do Al Hilal, que vai enfrentar o Flamengo na terça-feira, e a diretoria rubro-negra, e também vou falar sobre Ângelo, atacante do Santos. Tem um recado para a torcida do Santos no vídeo de agora, mas antes quero dar um outro recado para vocês sobre a KTO, a melhor casa de apostas esportivas que vocês vão encontrar aí no mercado. Semana decisiva, Flamengo e Al Hilal é a chance perfeita de você fazer aquela aposta e garantir um extra. E outra, na quarta-feira também tem jogo envolvendo, de uma forma indireta, o Flamengo. Porque se o Flamengo passar pelo Al Hilal, o que eu acho que vai acontecer, o que eu torço para acontecer, Al Ahly e Real Madrid vão se enfrentar na quarta-feira e aí vão decidir quem será o adversário do Flamengo na final do Mundial de Clubes. Então é semana perfeita para você fazer aquela apostinha, usar a sua torcida e fazer a fezinha e garantir um extra lá na KTO. É só utilizar o código VENE, para quem está vendo a tarde aqui, ótimo. Para quem não está vendo, eu repito, código VENE, a palavra é VENE, e aí você terá direito a bônus lá no site da KTO. Não perca mais tempo. Corre lá na KTO e aproveite bastante, mas utilizando o código VENE, beleza? Vamos para as informações. A primeira é uma curiosidade, porque em 2019, quando o Flamengo enfrentou o Liverpool, o Lincoln, então atacante do Flamengo, saiu da reserva, entrou na partida e teve a chance de ouro de fazer um gol e, quem sabe, levar a disputa para os pênaltis, mas isolou a bola. Depois de um longo período, 4 anos depois, hoje eu trouxe uma informação envolvendo o Lincoln, atacante, que ele pertence ao Vissel Kobe do Japão e pode se transferir para outra equipe do país, só que da segunda divisão. Se chama Tóquio Verdy. Pois é, esse clube está negociando a contratação do jogador que hoje tem 22 anos. Ele é cria das categorias de base do Flamengo, subiu com o Vinícius Júnior está tendo muito sucesso e o Lincoln não consegue se firmar em nenhuma equipe. Em 2022 ele jogou por empréstimo pelo Cruzeiro. E essa curiosidade aí envolvendo o atacante Lincoln, que é uma figura importante, pelo menos foi em 2019, inclusive Bap, dirigente do Flamengo, deu entrevista dizendo que se fosse o Pedro no lugar do Lincoln, a história poderia ser diferente. Mas enfim, fica a curiosidade aí. Vamos falar do Michael, galera, porque o Michael, após o Al Hilal passar para a semifinal do Mundial de Clubes, ele concedeu entrevista na zona mista para os jornalistas que estavam presentes e falou sobre o futuro dele, quem sabe um dia voltar ao futebol brasileiro, e falou o seguinte: o futuro a Deus pertence, né? Não vou me comprometer uma hora dessas, não. Sim, penso em voltar para o Brasil. Sim, o Flamengo é prioridade, por causa do Marcos Braz. A gratidão que eu tenho por ele é grande, porém a gente também não pode falar, o Flamengo tem que trazer de volta. O futebol tem outras variedades, certo? Mas o futuro a Deus pertence. Tem mais 4 meses aqui, vai dar certo e vocês vão saber. Fecha aspas. Galera, como funciona esse acordo entre Michael e Marcos Braz? Primeiro, não é algo que está em contrato, não é isso, é um acordo de cavalheiros. É um acordo. Marcos Braz e Michael, na época que o Michael foi vendido pelo Flamengo ao Hilal, uma negociação extremamente difícil, o Marcos Braz, entre aspas, pediu ao Michael essa prioridade e impossível retorno ao futebol brasileiro. Como funciona essa prioridade? Vou dar um exemplo. A mídia paulista está a todo momento noticiando que o Palmeiras está tentando a contratação do Michael, correto? Se o Palmeiras de fato fizer uma proposta que o Al Hilal aceite, uma proposta de venda, o Michael vai ligar para o Marcos Braz e vai falar o seguinte: Braz,
o Palmeiras está muito próximo de me contratar. A prioridade é vocês. E aí, o Flamengo vai me querer de volta? É assim que funciona essa prioridade. Não é nada assinado em contrato, não tem nada disso contratual, Al Hilal, Michael, Flamengo, nada, nada. Como já aconteceu em outras negociações envolvendo não só o Flamengo, isso é normal, prioridade e impossível retorno. Mas no caso Michael e Flamengo, é um acordo de cavalheiros entre Marcos Braz e o próprio jogador, que inclusive na declaração deixou muito claro que o Marcos Braz ajudou muito, o Michael de fato ajudou mesmo, porque Marcos Braz bancou a contratação do Michael junto ao Goiás. Quando o Michael passou por uma fase ruim, Marcos Braz deu confiança a ele. Então é um jogador que o Braz tem uma ótima relação, mantém contato, mas esse acordo é apenas um acordo de cavalheiros. Ó, apertou a mão e pronto. Não é nada contratual. Por que eu estou explicando isso? Porque depois dessa declaração eu vi muitos torcedores dizendo: o Palmeiras pode tentar à vontade que o Flamengo em contrato tem prioridade. Não, não é contrato, é um acordo de cavalheiros. E o Michael também disse que já conversou com alguns jogadores, abre aspas. Eu já falei com alguns, falei com o Thiago Maia, Marinho, é embaçado. O time deles eu conheço bem, que no caso é o Flamengo, sei como joga. Marcar os homens é difícil, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. Tem que ser um grande jogo. Conhecer uma coisa, o que posso fazer é dar o meu melhor e tentar contribuir. É uma partida difícil, o favoritismo é deles. E o Michael ainda lançou um palavrão aqui na outra declaração e falou: é um sentimento gostoso. Eu fiz amizades sinceras no Flamengo, guardo pelo resto da minha vida. Agradeço por tudo que eu passei. No momento mais da minha vida, foram eles que me ajudaram. Finalizou Michael. Então vai ser bacana ver esse confronto aí, mas vamos torcer para o Michael não fazer nada dentro de campo para poder o Flamengo passar para a final do Mundial de Clubes. Desculpa aí, Michael, mas dessa vez eu não vou torcer para você. E por falar nisso, a FIFA divulgou a equipe de arbitragem que comandará a semifinal do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al Hilal na terça-feira. O árbitro é Stivan Kovac, da Romênia, assistente 1, Vasile Marinescu, da Romênia, assistente 2, Mihai Arteni, também da Romênia, e o VAR será Juan Martínez, da Espanha. Pois é. E o último dia de preparação no Flamengo nessa segunda-feira será da seguinte forma: treino pela manhã, tá bom? 10h30 da manhã, horário de Marrocos, tá? Aí você bota aí 4 horas antes, horário de Brasília, né? Treino em Rabat pela manhã, e à noite, já em Tanger, na cidade de Tanger, terá a coletiva de Vitor Pereira e Davi Luiz. Então, Davi Luiz foi escolhido pelo Flamengo aí para poder dar entrevista ao lado do treinador padrão FIFA. Davi Luiz, portanto, o zagueiro, e Vitor Pereira irão conceder entrevista coletiva lá em Tanger, no horário da noite, tá bom? Na terça, às 16h, vocês já sabem, horário de Brasília, Flamengo e Al Hilal se enfrentam. Lista de inscritos, Flamengo divulgou aí nas redes sociais, galera. É o seguinte: dos 31 que viajaram, porque viajar não quer dizer que vai poder jogar pela competição de Mundial de Clubes, o Flamengo escreveu 23, era o limite para poder escrever jogadores, não poder escrever mais que isso. Quem ficou fora foi o zagueiro Cleiton, o volante Igor Jesus, o atacante Mateusão, o atacante Peterson, o lateral direito Wesley e também o atacante Verton. Bruno Henrique e Vitor Hugo, vocês sabem muito bem que estão lesionados, não podem ficar à disposição. O que me chamou a atenção foi o Mateusão ficar fora. O Mateusão, de fato, fez partidas ruins aí quando foi acionado pelo técnico Vitor Pereira. Vou falar para vocês aqui agora a lista então completa de inscritos do Flamengo. Santos, Matheus Cunha, Hugo, são os 3 goleiros. Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gerson, Davi Luiz, Pablo, Marinho, Vidal, Mateuzinho e Matheus França. Portanto, esses são os 23 inscritos pelo Flamengo. Real Madrid, notícia boa aí para uma possível notícia boa para a torcida do Flamengo e para o Flamengo, não para o jogador. O Courtois, goleiro Courtois, sofreu uma grave lesão muscular, segundo a imprensa espanhola, e deve desfalcar o Real Madrid no Mundial de Clubes. Então, em uma possível final contra o Flamengo, o Real Madrid, de repente, não contará com Courtois,
que para muitos é o melhor goleiro do futebol mundial. Pois é, então por isso que eu disse aqui uma notícia boa para a torcida do Flamengo e para o Flamengo. Para o jogador jamais isso é uma notícia boa, né, gente? Para finalizar o vídeo, um recado aí para a torcida do Santos. Eu vi nas últimas horas torcedores santistas revoltados com a informação que a gente trouxe que o Flamengo está negociando a contratação do atacante Ângelo. Segundo esses santistas, o jornalista, que no caso sou eu, apenas quero tumultuar o ambiente do Santos. Eu tumultuar? Eu só trouxe uma informação que é verdade, quer queira você ou não. E é verdade também que o Ângelo toparia deixar o Santos para jogar com a camisa do Flamengo. Ou vocês acham que o Ângelo, que está sendo xingado pela torcida, não toparia esse projeto? É claro que toparia. O Santos vive aí uma fase péssima. Inclusive assistiu ao jogo do Santos contra o Palmeiras ontem, sábado, que perdeu de 3-1. Partida terrível do Santos. Arrisco a dizer que o Santos vai brigar para não ser rebaixado para a Série B nessa temporada. Então, torcedor santista, não fica revoltado comigo, não. Fica revoltado, de repente, com a diretoria do Santos, que está fazendo um péssimo trabalho. Eu, jornalista, Vene Casagrande, eu tenho zero culpa. Zero culpa. Se eu estivesse trazendo uma mentira, aí sim eu teria culpa. Mas é verdade, tanto é verdade que os próprios jornalistas que acompanham o dia a dia do Santos confirmaram a informação, acreditando o jornalista aqui que vos fala, Vene Casagrande. Então, santista, não fica chateado comigo não. Quer cobrar, quer reclamar? Vai na diretoria do Santos. Eu apenas informo. E se o Flamengo está tentando a contratação do Santos, parabéns para a diretoria do Flamengo, porque é um baita jogador, 18 anos, uma promessa do futebol brasileiro, que o Santos não está dando o valor devido e o Flamengo vai investir aí, pelo menos está tentando a contratação, já ofereceu 10 milhões de euros, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta. Beleza? Apenas um recado final para finalizar esse vídeo aqui. Tamo junto, um beijo para vocês, um forte abraço, até a próxima, fui!